Gente, para começar, eu acho que uma primeira pergunta interessante seria: qual a opinião de vocês sobre a democracia? Seria realmente o sistema democrático uma evolução, uma coisa boa que aconteceu? Um Deus que falhou. Ou um Deus que falhou, né? É que até isso. o título desse livro aqui, que está na minha mão, eu pensei até em colocar o título do podcast assim, mas não sei se vai fazer muito sentido no final. Até porque eu não mando em nada aqui, eu só sou o perguntador, o pessoal da edição decide tudo sem mim. Eu fico sabendo depois. Verdade. O Hans Hermann Hoppe, que é o autor desse livro, eu trouxe esse livro pra cá porque eu tinha essa visão de que a democracia era uma evolução. E aí falaram: Bruno, lê um cara que pensa diferente apenas para que você abra a cabeça para outros argumentos. Que é até o que eu espero que a audiência faça aqui. Inclusive, se forem denunciar para o STF por conduta antidemocrática, a ideia foi da Mari, só deixando bem claro. Claro, inclusive Alexandre de Moraes, um beijo pra você. Meu Você é Deus muito do querido. céu. Mas ele usa vários argumentos econômicos sobre tudo aqui que eu pensei, nossa, realmente, eu nunca tinha parado para imaginar isso, mas faz um certo sentido. Mas eu queria saber a ideia de vocês sobre a democracia. Faz muito sentido, porque a gente tem uma ideia, a gente até conversou sobre isso antes de sair de casa, né? Que eu fiz uma brincadeira, mas é o que, de fato, é. A gente tem uma ideia de que a democracia é uma coisa muito justa. Por quê? Porque a maioria decide. Só que quando você parte desse pressuposto que a maioria decide, você está subentendendo que a maioria decide porque a maioria é mais inteligente, é mais capacitada, é quem realmente deve tomar as rédeas da situação. E é um engano, porque não necessariamente é assim. Às vezes a maioria não sabe de absolutamente nada e essa maioria decide sobre a vida de cada um, mesmo aqueles que não concordam com aquela maioria. Então, eu acho que esse é talvez o principal ponto para a gente começar essa conversa a respeito da democracia. A gente superestima, né? Acha que, não, democracia é... O suprassumo da justiça social, né? Exatamente. E o título desse livro é fantástico justamente por essa razão, porque ele vai dizer, não, é um Deus, as pessoas veem como Deus, mas que falhou. E falhou miseravelmente, assim, né? Então, talvez não seja... não dê para você comparar uma democracia com a ditadura, obviamente, não estamos aqui fazendo isso, mas Até é preciso... porque não é um extremo e outro, tem muita coisa no meio. E é esse o ponto que a gente vai chegar aqui, né? Mas é preciso você entender que tem erros, tem falhas, tem defeitos. E se a gente não olha para a coisa com essa perspectiva, a gente não consegue chegar justamente nesse outro ponto, que seria o equilíbrio entre todas essas outras coisas. Então eu acho que é um bom começo aí pra gente falar sobre isso. No seu caso, Bruno, que é um conservador, e você concorda com o Churchill quando ele falou que a democracia é a pior forma de governo que existe, com exceção de todas as outras? Ou não? O que você pensa? Bom, vamos lá. Primeiro, há uma tradição intelectual, desde a antiguidade clássica, de crítica à democracia. A democracia à época, e aí você tem críticos, Platão, Aristóteles, você tem, enfim, grandes nomes que fizeram a crítica da democracia. Alguns até mortos pela democracia, né? Se pegar o Sócrates. Sócrates foi talvez a primeira grande vítima, né? Mas a democracia era entendida como uma das formas de governo, né? Junto com a aristocracia, por exemplo. E então a crítica que se fazia à época era aquele modelo de democracia. O modelo de democracia na Grécia é um modelo completamente diferente desse modelo de democracia que a gente entende hoje, né? Então, quando você falou assim no início que tem gente que acha que a democracia é uma evolução de outras formas de governo. Hoje a democracia sequer é uma forma de governo, ela é um instrumento, ou um conjunto de instrumentos que estão acoplados a outras formas de governo. Por exemplo, o Brasil não é uma democracia formalmente. A Constituição estabelece a forma de governo no Brasil como uma república federativa. Então, a nossa forma de governo é uma república, que tem como característica o presidencialismo. Então, uma república que tem o presidencialismo como forma de organização do governo. Então, você tem o presidente, o Congresso e o poder judiciário representado pelo STF, né? O maior poder assim, judiciário, a última instância. O que foi, Malu? Mas os Estados Unidos também não é uma democracia, é uma república federativa. Presidencialismo também. Aliás, a nossa forma de governo, essa república presidencialista, foi importada, né, de forma artificial do modelo americano, né, quando se deu o golpe militar que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889. Portugal, por exemplo, eles têm um regime semipresidencialista. Então, você tem um presidente da República que exerce a chefia de Estado, que nos países monarquistas ou monárquicos é exercido pelo imperador ou pelo rei, e um primeiro-ministro que é quem efetivamente é o chefe de governo, né? No Brasil, as duas funções são acumuladas
pelo presidente da República. Então, o que a gente tem hoje no mundo, não existe uma democracia pura. O que existem são modelos híbridos. Então, você tem uma república presidencialista que usa instrumentos democráticos. Bom, dito isto, quando se vai falar de democracia, então a gente, no fundo, está pensando em alguns instrumentos democráticos que são utilizados por países. O instrumento mais evidente que as pessoas geralmente falam quando se fala de democracia é o voto, a escolha da maioria. Então parece que a democracia é só isso, né? Fica reduzida a isso. Quando você pega autores importantes da discussão, ou teóricos da democracia, como Robert Dahl, como o Larry Diamond, que é talvez o grande estudioso da democracia vivo, está produzindo tudo mais, eles pegam uma série de elementos para tentar identificar e caracterizar a democracia. Por exemplo, um sistema responsivo. A sociedade, ou uma parcela numerosa da sociedade, tem um determinado anseio, um determinado desejo. Então, a democracia é o sistema que permite com que quem está no poder responda a essas demandas da sociedade. Tem um elemento também de permitir a oposição. Então, é uma forma ou instrumentos que existem para permitir que uma situação esteja no poder e que a oposição funcione e tenha liberdade para funcionar e criticar quem está no poder. Então, tem uma série de elementos e cada um desses autores, né, acabam agregando a essa ideia de democracia elementos distintos ou complementares. E, por outro lado, você tem uma tradição de críticos da democracia, o Hans Hermann Hoppe é um deles. O Hayek também era um grande crítico da democracia. Hayek foi prêmio Nobel de Economia, mas o trabalho do Hayek é muito amplo, ele não está só no âmbito da economia. O grande problema do argumento do Hans Hermann Hoppe, está o livro que você mencionou aqui, é que ele basicamente reduz o argumento dele a uma questão econômica. Então ele diz que a democracia... Estou reduzindo bem o argumento. A democracia é inimiga da liberdade porque é um sistema de violação sistemática da propriedade. Justamente, ele fala que a democracia é incompatível com a propriedade privada. Porque se você tem a maioria decidindo, se a maioria decidir que aquilo que é seu não é tão seu assim, pode ser nosso, eles vão tributando cada vez mais e vão pegando parte da propriedade. Ele fala bastante disso aqui. Na verdade, até citando o Hans Hermann Hoppe, tem uma hora que ele fala que a democracia é uma máquina de destruição de riqueza, de desperdício econômico e de empobrecimento. Em suma, a democracia é uma variável branda do comunismo. Vocês veem que ele aprecia um pouco a democracia, né? Bastante. Mas há, né? Vários... Tem o Richard Eblin também, que é um dos autores vivos, que também faz uma crítica contundente à democracia. Tenho dois autores aqui que eu vou usar minha cola, porque eu nunca consigo lembrar os sobrenomes, né? Que é o Frank Karsten e o Karel Beckman, que tem um livro chamado Além da Democracia, e o argumento central é esse: a democracia é ruim porque é um sistema violador das liberdades, da propriedade, uma delas, né? E aí, libertários ou gente vinculada à escola austríaca, uma das grandes críticas que se faz à democracia, que esses autores fazem à democracia, é justamente essa violação sistemática da propriedade. E a propriedade sendo uma das condições da liberdade, então você tem uma conclusão necessária, né? Um sistema que viola sistematicamente a propriedade não pode ser um sistema que premia a liberdade.